Olha nós aí. Estamos aqui de volta, mais uma vez, com o meu querido amigo Daniel Bertorelli, hoje falando sobre cinema, subversão, guerra cultural, que é onde a gente efetivamente ganha a guerra. Queria pedir a você que está assistindo o vídeo que, antes de mais nada, clica aqui, por favor, no joinha aqui do canal do YouTube. E melhor ainda, se você estiver assistindo pelo canal do Rumble, é onde você deve assistir mesmo, porque você sabe, o YouTube a gente está com a censura do Alexandre de Moraes ainda, vetando. As pessoas conseguem às vezes ver os vídeos, mas não conseguem ver o canal. Então, o local para você me assistir é no Rumble. O link para a live do Rumble, que eu peço a você que compartilhe para a gente fugir justamente da censura ditatorial absolutamente inconstitucional imposta pelo Xandão, é o link do Rumble. Rumble, que é a rede social, para quem não sabe, o concorrente do YouTube, que está crescendo numa velocidade enorme e que não vai se dobrar à ditadura do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Já falaram comigo, já garantiram que não vão se dobrar. Então, assistam a live no link do Rumble, compartilhem com os amigos de vocês o link da live do Rumble. Se você está assistindo no canal do Daniel Bertorelli, que também está fazendo essa transmissão aqui conosco ao mesmo tempo, passe a curtir o meu canal. Se você não curte se você só curte o meu canal, só segue o meu canal, siga também o canal do Daniel Bertorelli, que é um conservador que sabe tudo de cinema. Daniel Bertorelli é discípulo do Olavo de Carvalho na área de cinema. Então, é meio que tudo que a gente precisava, né? Alguém para trabalhar essa guerra cultural aqui conosco. Se você quer e acha que o meu trabalho vale a pena, eu peço a vocês que sigam o meu Locals. O link está aqui na descrição também. O Locals é uma rede social parecida com o Twitter, onde você pode apoiar. E eu faço posts exclusivos para os meus apoiadores, tem vídeo exclusivo, tem live exclusiva, tem pedaços de live exclusivos. Na semana passada eu fiz uma live com o Alan dos Santos, nos estúdios do Locals, pessoalmente, lá, entrevistados nos estúdios do Locals. Na semana que vem, se eu não me engano, dia 1º farei uma com Rodrigo Constantino, pessoalmente, nos estúdios do Locals. 1 hora vai ser transmitida para quem estiver assistindo no Rumble e YouTube, e 1 hora vai ser exclusiva só para os nossos apoiadores no Locals. O Constantino também tem Locals, o Alan dos Santos também tem Locals. É uma rede social que está crescendo muito e que também não se dobra ao Alexandre de Moraes. Vocês devem estar percebendo que está tudo muito diferente aqui. Vocês devem estar percebendo cores, visual, que parede é essa que eu acabei de construir dentro do estúdio. É que muita gente não sabe, mas isso aqui é um estúdio, com microfone, com luzes, e eu aproveitei a minha saída da Jovem Pan para mudar um pouco a cara. Mudar um pouco a cara do meu estúdio, de um estúdio mais com aparência de escritório, voltando com um cara mais de televisão. A gente vai ter essa pegada mais de YouTube, Rumble, essa pegada mais digital daqui para frente, um pouco mais cinemática, um pouco mais dramática, com cores variando um pouquinho. Não está pronto ainda. A equipe de construção saiu daqui hoje. Vocês ainda vão ter algumas surpresas nesse cenário, inclusive com referências cinematográficas, mas está começando a ficar com a cara que vai ficar daqui para frente. E eu faço um agradecimento pessoal aos meus apoiadores do Locals, porque são eles que permitem que eu faça esse tipo de investimento. Não é barato, não é simples de se fazer, mas eu acho que vale a pena, né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, eu me lembro que a qualidade das câmeras que eu usava, a qualidade da luz, a própria produção do estúdio, foi um salto acima. Eu me lembro dos meus colegas na Jovem Pan perguntando: Paulo, que câmera que você usa? Qual o setup de luz que você tem? Etc, etc. Que lente? Como é que faz? Que microfone é esse? E eu me lembro que foi bom, porque depois disso eu vi outros dando um passo à frente, melhorando a sua qualidade com o tempo. E é exatamente a mesma coisa que eu pretendo fazer daqui para frente. Continuar aumentando a qualidade para que os meus colegas, meus amigos, sigam os mesmos passos e venham para frente. Se você está achando que tem uma cara de uma pegada assim meio Daily Wire, meio
Steven Crowder, né? Essa parede de tijolinho, essa configuração de cores e de luz, você está absolutamente correto. Eu quibei o Daily Wire do Ben Shapiro e quibei o Steven Crowder. Em breve eu mostro até para vocês. Vamos ter neonzinho, vamos ter. A cara vai ficar boa, eu prometo para vocês. Não é porque a gente não tem. Não é porque a gente tem conteúdo que a gente não deva ter uma boa estética. Né? Eu não sou dessa pegada bolsonarista de que não, o importante é o conteúdo, grava com o celular comprado na casa e vídeo de qualquer jeito. Eu falo, não, vamos fazer conteúdo com forma, bonito, com beleza. Meu último, e justamente falando sobre isso, falando sobre beleza, sobre estética, sobre como o que a gente vê muda o que a gente pensa, eu quero trazer para vocês o Daniel Bertorelli. Daniel Bertorelli é cineasta, é o homem que sabe tudo de cinema. Eu conheci o Daniel Bertorelli num CPAC anos atrás, aqui a Convenção Conservadora, aqui nos Estados Unidos, e o Daniel, eu me impressionei naquele momento porque ele tinha trabalhado com o Sylvester Stallone naquele filme The Expendables, Os Mercenários em português no Brasil. E eu sou fã de Sylvester Stallone, claro, como todo mundo, como todo macho que nasceu nos anos 80 e cresceu ao longo dos anos 80 e 90. O primeiro filme que eu assisti na minha vida, que eu me lembro, né, a primeira lembrança que eu tenho é do meu pai assistindo comigo Falcão, né, virando o bonezinho para trás quando as coisas ficam, quando o bicho pega. E eu me impressionei naquilo com aquele momento. Depois o Daniel e eu desenvolvemos uma amizade muito próxima. O Daniel era muito próximo, era das pessoas mais próximas nos últimos anos. Eu morava ali perto dele, do professor Olavo de Carvalho, e um dos que estiveram com ele até o final, aí no hospital, até o dia do enterro dele, onde estivemos juntos, muito querido pela família, um cara que tem uma visão de cinema que eu não enxergo em praticamente ninguém. Então, eu queria dar as boas-vindas e a boa noite a você, Daniel. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao meu canal. Obrigado, Paulo. Depois desse preâmbulo todo aí, eu acho que eu vou encerrar minha carreira no auge aqui, vou parar por aqui, já vou despedir de todo mundo. Você falou tão bem aí de mim. Muito obrigado pelas suas palavras e obrigado aí pelo seu tempo, da gente estar fazendo essa live junto. E vamos que vamos. Não, eu que agradeço você ter vindo aqui. Quando eu vi você começando a falar de subversão, eu falei, opa, esse tema é para mim, me interessa. Deixa eu chamar o Daniel aqui. Em primeiro lugar, já que você é o cineasta e tal, pô, gostou? Tá ficando bom o setup aqui? Eu ia falar isso agora, você já descreveu a palavra que eu usaria, você falou antes de mim, você falou em cinematic, né? Você tá agora aí com um cinematic look, você tá com um clima aí totalmente de cinema agora no seu estúdio novo aí, essa configuração nova aí, e essa coisa de Kibá, para quem não sabe, né, o que Kibá é você pegar um modelo ali, uma coisa que funciona e copiar, né? Isso é a melhor coisa do mundo, porque tem que pegar e fazer o que funciona, né? E aí já vamos entrar no cinema aí. Não é querer reinventar a roda e fazer um monte de porcaria igual tem no cinema nacional, salvo raríssimas exceções. Mas, pô, por que não pega uma fórmula que funciona, né? Um visual que funciona, um estilo de direção, e tenta reproduzir alguma coisa com um conteúdo aí universal, mas local, né? Que tem muita história bonita, muita história bacana, com valores universais aí para serem contadas no Brasil. Esse era um dos assuntos que a gente conversava bastante, né? O Olavo e eu. E, enfim, essa coisa da subversão é uma coisa que chamou muito a minha atenção quando começou finalmente, né, dessa campanha eleitoral e essa coisa de manipulação e enquadramento de câmera e assim, o tratamento que a imprensa estava dando, usando ali, obviamente, técnicas, né, cinematográficas para beneficiar um candidato e prejudicar o outro. E assim, o final da história todo mundo sabe, né, o que aconteceu. Uma fraude, ainda que, eu não estou nem falando de urna aqui não, mas uma fraude, um estelionato, entendeu? Que acontece quando você não tem um tratamento isonômico, né? Você não teve ali uma isonomia
no tratamento com os dois candidatos. Já era esperado, né? Surpresa zero para quem acompanha política aí. Eu nunca fui um cara de política, mas eu também não sou burro, não sou cego, né? E eu vejo coisas que o meu olhar foi treinado para ver e que tem sido usada, assim, esses recursos têm sido usados ostensivamente. As pessoas estão usando e abusando disso de uma forma até descarada, tá? Né? A coisa antes era mais sutil, era até mais elegante. Eu tenho certeza que você dá uma pincelada muito boa nisso no seu curso, né? O Fim da América. Eu sei que você pesca ali muita coisa da parte política e como é que funciona. Você tem um capítulo inteiro do seu curso Fim da América só sobre essa questão do cinema, não é isso? Tem. Porque qual é a ideia por trás disso, né? Tem a ver com... O primeiro cara que falou para mim dessa história foi o Olavo de Carvalho. E ele foi meio... Eu gosto... Você é um cara que gosta, como eu, você lembrou até o nome dele quando eu estava conversando com o Alan, que eu tinha esquecido, do Joseph John Campbell, Howard né? Lawson. Não, eu estava falando do Joseph Campbell, Joseph Campbell. do full circle, né? Da jornada do herói, das coisas terem um círculo completo, né? E a primeira pessoa que me falou sobre essa questão da cultura, da importância da cultura na política, foi o Olavo de Carvalho. E a última entrevista que o Olavo de Carvalho deu em vida foi para mim, no Conservatório, onde ele virou e falou, naquele momento: nós já perdemos, porque vocês acham que a gente está falando de eleição? A eleição não importa. O que está faltando, nós perdemos a guerra onde ela realmente importa, e ele estava se referindo também à cultura. Mas aqui nos Estados Unidos isso é muito famoso por causa do Andrew Breitbart, né? Um jornalista americano muito famoso, as pessoas conhecem ainda o Breitbart.com, né? O site Breitbart.com ainda hoje é um dos grandes sites de direita para você ter notícia em inglês. E o Breitbart criou a doutrina Breitbart, onde ele dizia que basicamente a política era rio abaixo da cultura. Exato. Ele falava o que o Olavo falava, né? Exato. O Olavo foi além. O Olavo me explicou, muito além, uma mente mais profunda, era um filósofo, ao contrário do Breitbart, que era um jornalista. O Olavo me explicou que acima da cultura você ainda tem a religião e os valores do povo. E é por isso que quando eu construí o Fim da América, eu construí com o módulo 1 falando dos valores base dos Estados Unidos, módulo 2 falando de religião, módulo 3 falando justamente de cultura, onde eu chamo a atenção como eles ganharam a guerra no cinema. Né? Como o cinema transformou a mentalidade do mundo pró-Estados Unidos, né? O cinema como propaganda, como a esquerda chamava isso de neocolonialismo cultural, imperialismo americano através da cultura, do cinema, etc. Mas o cinema teve esse valor, e a esquerda soube ocupar o cinema americano, Hollywood, para transformar a cabeça do americano numa cabeça esquerdista. Exato. Então, quando eu vi você falando de subversão, eu falei: esse é um bom momento, porque tem um lado bom de eu não estar mais na Jovem Pan todo dia fazendo programa de política, tendo que falar do varejinho, é que eu consigo falar dos grandes temas, né? Consigo transmitir um pouco do que o Olavo transmitia de forma mais popular, talvez, mais para as massas, né? Com o alcance que as redes sociais acabaram me dando. Você comentou aí essa coisa de Hollywood e tal, e de neocolonialismo. Tem muita gente que reclama, mas as pessoas não têm noção, né, do nível de penetração comunista e dos valores que eles tentavam colocar ali nos filmes, né? E foi o nome que eu citei mais cedo aqui. Você estava falando do Joseph Campbell, e eu achei que você ia falar do John Howard Lawson, que era o chefe do sindicato dos roteiristas em Hollywood. E ele falava, outro dia eu fiz um reel sobre isso, ele falava: olha, vocês não tentem fazer filme. Ele era comunista, né? Ele foi cooptado. E ele falava: não façam filmes comunistas, que isso aí vai ser rechaçado na hora. Vocês têm que fazer um filme inteirinho, pró-América e tal, mas tem que plantar aquela sementinha lá. E isso vem através do quê? Dessa subversão, né? Você vem aí às vezes com mensagem subliminar, você vem usando semiótica, você vem usando todos os recursos que o cinema oferece para você mostrar uma coisa na tela, mas a pessoa sair do filme com a cabeça pensando diametralmente oposto ao que você acabou de ver ali. Eu não sei se você conhece, Paulo,
O nome dele fugiu à minha cabeça aqui agora. Você lembra de um prisioneiro de guerra americano na Guerra do Vietnã, que os Vietcongues prenderam ele e obrigaram ele a fazer aquelas fitas, né, aqueles depoimentos, falando, não, nós estamos sendo bem tratados, a América é ruim, o comunismo é bom. Só que o cara, ao mesmo tempo em que falava aquilo, ele ia piscando. E ele piscou, tortura, tortura, fazendo código Morse com os olhos. Isso é uma coisa que chamou a minha atenção quando eu estava fazendo a minha pesquisa. Esse caso é famoso, o Jeremiah Denton. Exatamente. Tem o filme, inclusive, dele, né? Do Jeremiah, né? E o que acontece? Olha que absurdo. Agora, eu quero te desafiar rapidamente, Daniel, a saber código Morse e saber piscar em código Morse tortura. Né? Tortura eu não sei, mas eu posso conversar com você aqui agora e piscar SOS. SOS são 3 pontos, 3 traços, 3 pontos, né? E assim, eu tenho um tio que ele era radiotelegrafista da Marinha Mercante e da Marinha de Guerra no Brasil. Já é falecido. Mas ele, quando eu era pequenininho, ele me ensinava. Ele tinha a maquininha lá de código Morse, que hoje em dia é uma relíquia, né? Que você tem aqueles 2 pininhos assim. E ele falava, você tem que digitar o SOS e sempre mandar a sua localização, né? Mas esse caso do Jeremiah Denton é muito interessante porque, veja você tem uma imagem onde uma pessoa está falando uma coisa, estou sendo muito bem tratado, mas ela está mandando uma mensagem ali, subliminar, em código, dando exatamente a mensagem oposta. Então, o que sai pela boca e os gestos, ele, não, estamos bem tratados. E o que saía pelos olhos, né? Os olhos são as janelas da alma, né? O que saía pelos olhos era o quê? Tortura, tortura. Tipo, isso aqui que eu estou dando, esse depoimento aqui, é um depoimento falso. Só que isso acontece, assim, descaradamente em filmes, e aí a gente tem N exemplos para dar, e são N exemplos que eu vou citar ao longo do curso, né, Subversão. Mas, enfim, é um tema muito interessante, é um buraco sem fundo, Paulo. Quando você começa a cavucar... Eu vou chamar a atenção para alguns pontos interessantes, tá? Hoje, por exemplo, o fetiche da esquerda, o grande fetiche da esquerda é ambientalista. E aí eu estava me divertindo outro dia. Eu vou contar a história engraçada, porque live é bom também, que a gente pode contar essas histórias engraçadas. eu falei com a minha namorada que eu queria ver Homem-Formiga e Vespa. Acho que em português é isso, né? É Ant-Man and the Wasp. Não sei em português, não lembro. Acho que é Homem-Formiga e a Vespa. Eu queria ver agora quanto no Salão das Contas. Eu queria ver, eu gosto de ver os filmes da Marvel, não adianta. Alguns estão muito lacração e não tá dando mais para ver. Mas eu gosto dos atores, gosto da super-herói. Eu sou um nerd, né? Quem olhar aqui a minha instante vai ver a quantidade de super-herói aqui de referência, vai ficar sempre impressionado. E aí ela virou para mim e falou, mas não sei quem são esses caras e tal. Eu falei, amor, da Marvel, pô. Como assim? Ela, não sei da Marvel. Eu conheço os caras da Marvel... eu conheço outros, Homem-Aranha, aquele Capitão Planeta. No! Aí eu, depois de rir e ficar sem ar por uns 5 minutos, e ela rindo junto comigo, eu falei, não, o Capitão Planeta é outro cara. Aí mostrei para ela quem era o Capitão Planeta. E ela olhou e falou, é esse aí, eu vi um desenho animado desse cara quando eu era pequena. Lavagem cerebral, né? E você olha o Capitão Planeta, ele já era uma propaganda ecológica, né, da pauta ambiental para as crianças na década de 90. E olha a velocidade, eu não sei nem de que ano, vou até botar aqui, já que eu não tenho um Jimmy. Igual o Joe Rogan, né? Eu preciso de um Jimmy. Jimmy, pull up Captain Planet. Mas o ano, olha aqui, o ano é 1990, foi ao ar de 1990 a 1996. A grande primeira conferência climática mundial foi em 1992, no Rio de Janeiro. 92. Em 1990, a Ted Turner, a mesma que faz o Cartoon Network, né? A mesma dona da CNN na época, criadora da CNN, já estava produzindo um desenho ambiental. Preparando as próximas gerações, né? Preparando as próximas gerações. Outro ponto, se você pegar assim na pauta ambientalista, é claro que
que existe um arquétipo por trás disso, da questão de você salvar o meio ambiente, a preocupação do ser humano se conectando com o meio ambiente, o próprio mito do bom selvagem, russoniano e etc. de coisa. Mas você pensa, Dança com Lobos tem uma pauta Nossa, extremamente ambientalista. muito Esquerdão, filmaço, mas a Esquerdão Filmaço. hoje eu vejo com outros olhos, mas a Esquerdão até o osso, né, cara? Mas é a pauta, né? De Dança com Lobos. Deixa eu ver aqui que ano é Dança com Lobos. 92, vou chutar, hein? 1990 também. Ó, errei por É, dois. em 1995, você tem o Pocahontas da Disney, que também é uma pauta ambientalista forte, tá? E a grande cereja do bolo, aí já bem depois, 2000 e pouco, é o Avatar, Sem dúvida, que sem o dúvida. Avatar é uma grande peça, né, É, de propaganda ambiental. Esse último Avatar, eu não sei qual é a tua opinião do filme, eu adorei o último eu não Avatar. vi. Eu acho, pô, não pode deixar de ver. Não, vou Tinha ver, mas eu não vi ainda o último Avatar, Paulo, por falta de tempo. Minha vida tá assim, Não, eu tá sei. muito corrida. Ah, corrida, Mas eu quero lançamento. assistir. E me falaram que é muito bom, mas esse muito bom, às vezes se confunde com muito bom tecnicamente, entendeu? Exato. Não, olha só. Pontos positivos. Aqui não é um review Do mas, Avatar. do Avatar, mas dentro do contexto, tá? Do ponto de vista técnico, absolutamente impecável. O James Cameron, um dos grandes diretores da história do cinema, o domínio dele e o avanço dele da tecnologia 3D é um negócio absolutamente incrível. Uma pena você ter perdido a possibilidade de ver esse filme em 3D. Eu vi em 3D, numa tela IMAX, eu vi assim no melhor cinema que dava para ter tido, e é Eu uma vou ligar, experiência. eu vou É uma ligar pro James experiência. Cameron para ver se ele passa no cinema 3D dele para mim. Tem que ser. Cara, é uma experiência. É uma experiência, tá? A história é uma história boa. Aí, o que eu achei o genial? Não tem o apelo de lacração. O cara do Avatar não virou viado no meio do filme. Nenhuma da filha dele tem uma namorada. Ainda, né? Mas vem a Não, sequência não, aí, ó. não tinha um. Não tinha, vem, nos próximos vem. Não tinha um nave preto, um nave trans. Não tinha. Aliás, todos eles são trans, se você parar pra pensar. Todos eles, sem dúvida. São azuis, né? É para não dar briga, bota azul Não porque dá tem briga ninguém só azul. azul, né? Mas daqui a pouco vai aparecer um nave mais marronzinho É, para criar ali uma diferença, uma tensão racial. Mas não tem isso no filme. Agora, o filme é uma ode ambientalista do grande homem mau massacrando e o bom selvagem russoniano salvando o planeta. exato. E a propaganda ambientalista, não tem como, você vai assistir o filme, não tem como você ver uma baleia daquelas sendo destruída pelo homem e você falar assim, meu Deus, essas baleias, o homem é muito mal, como o homem branco é mal, destruindo o planeta. É, E para as novas gerações, mesmo os conservadores, né, e não, quem estiver assistindo, não deixem de assistir a última participação do Jordan Peterson no Joe Rogan, onde ele fala assim disso com uma eloquência que chega a dar vontade de chorar, porque fala assim, como é que tem alguém tão inteligente no mundo? Né? ainda, né? Depois que o Olavo morreu, acho que não sobraram muitos, né? Não sobraram muitos, cara. De eu olhar e falar assim, caceta, eu nunca vou conseguir ter o nível de inteligência desse cara hoje, assim, para mim, poucos caras como o Jordan Peterson. E a participação dele no o Joe Rogan é um entrevistador brilhante, né? A participação dele no Joe Rogan é incrível, cara. Mas eu estava citando aqui, só para citar, dar um exemplo aqui, fica à vontade para dar para as pessoas também um exemplo sobre disso que eu estou falando, né? De como a cultura subverte a opinião das pessoas. Eu cito no curso aquele documentário sobre as plataformas de petróleo no Golfo, sobre o vazamento, esqueci agora, financiado com bilhões, só porque eu estou citando essa pauta ambientalista, esqueci o nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Eu morava em New Orleans, eu não me lembro agora se eu morava lá, se foi antes um pouquinho ou depois um pouquinho, mas eu sempre que eu tive uma relação meio próxima com aquele vazamento de óleo que teve lá da BP, né, da Isso, British Petroleum, isso. no Golfo do México ali, porque, enfim, eu já morei em New Orleans e aquilo ali teve um impacto. Agora eu não me lembro ao certo se eu estava lá ou se esse impacto, essa onda chegou em mim, porque eu tinha muita gente conhecida lá, enfim. O nome do filme é um filme de 2016 chamado Deepwater Horizon, que ganhou Oscar e o cacete. Acho que com o Mark Wahlberg, tá? Não é documentário, não, é um filme mesmo. Acho que é com o Mark Wahlberg.
Eu Mark vou te Wahlberg. contar uma curiosidade. Você acredita que quando teve esse vazamento aí de petróleo lá, o Kevin Costner foi ao Congresso, enfim, num desses hearings lá, foi dar a opinião dele e tal, porque eu acho que o Kevin Costner Horizonte Profundo em português. Horizonte Profundo. O Kevin Costner, ele tem uma empresa uma máquina lá que ele com certeza investiu naquilo para limpar o mar, entendeu? Então é como se você coloca essa máquina num navio, ela vem navegando assim por dentro do vazamento e ela vem e joga água de volta para o mar e filtra, né? E captura o óleo de novo. E a gente está falando de cinema e vazamento aqui de petróleo, entra o Kevin Costner de novo na parada aí, né? Pois é, mas fica à vontade para dar outros exemplos aqui. Ô, Paulo, Que eu também quero falar um pouco com você de cinema de um modo geral, de filmes novos que estão para sair. Tem esse Creed novo que eu quero, não posso perder a oportunidade de falar com você, até porque teve uma treta envolvendo Star Wars. Essa treta aí eu quero falar com você, mas vamos ficar aqui no tema de subversão um pouquinho mais. Então, o lance da subversão é um negócio que chama muito a atenção, porque quando você vê, ela está intimamente ligada àquela coisa de desinformação, né? Porque não é que ela pega e joga uma coisa na tua cara e você aceita aquilo ali, né? Você não tem como enfiar uma árvore na cabeça da pessoa. Você tem que enfiar uma sementinha ali devagarinho e aquela sementinha vai criar raízes, vai crescer e vai começar a crescer, o que, né? Igual um vírus, né? Começa a se multiplicar ali. E aí a gente cai num problema tremendo. É impossível não chamar de novo o nosso querido professor Olavo na conversa. Qual é a origem das suas ideias, né? Você acha que aquela ideia ali é sua. Às vezes um videogame que você jogou quando era novo, ou um filme que você assistiu, um comentário que algum professor seu que fez e você achava aquele cara, pô, esse cara é muito legal, esse cara é descolado. E assim, eu tive professores assim, que hoje em dia eu olho, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria no tempo, né? Gostaria que a minha mente voltasse no tempo, na cabeça do Daniel adolescente, para eu desmascarar esses caras na frente de todo mundo, entendeu? O cara tá te dando aula ali de geografia e tá enfiando o marxismo na sua cabeça, enfiando minhoca na cabeça da criançada. E às vezes os pais hoje estão muito atentos para a questão do filho, e com razão, do filho ser indoctrinator, né? Doutrinado. Uhum. Eu gosto do indoctrinator porque ele tem um trocadilho com endocrinando, né? Uhum. Porque endocrinando, fazendo parte daquilo se tornar parte do seu sistema endócrino, de si mesmo. O Olavo não gostava da palavra doutrinação. Sim. Eu lembro disso. Sim. Então, endocrinando eu gosto. E os pais estão preocupados com essa endocrinação, mas dos professores, mas não estão prestando atenção nos videogames que teus filhos estão jogando, nos filmes que eles estão assistindo, né? Eu chamo a atenção no curso, por exemplo, no Fim da América, sobre as agências de entretenimento de impacto social. A GLAAD, por exemplo, Sim. Gays and Lesbian Associations Against Defamation, a quantidade de dinheiro debilionário que esses caras recebem para jogar agenda LGBT com cota para quantos gays como protagonistas vão ter em cada filme de cada estúdio. É um lobby, né? Um lobby bancado com dinheiro de bilionário num valor absurdo, né? Então, e aí eu te pergunto, por quê, né? Por quê? Eu que te pergunto, por quê? Eu vou te falar, no fim das contas, essa é a minha conclusão, assim, o importante não é simplesmente a conclusão, você tem que entender o processo inteiro. Esse curso de subversão, ele é uma coisa que existe, quem ignora isso é um panaca, você achar que não tem, né, só porque você não conhece um problema, não quer dizer que esse problema não exista, né? Isso é um problema, inclusive, no Brasil, o próprio Olavo falava disso, nunca ouvi falar disso, então não existe. Enfim, mas esse lance da subversão... O limite do que existe ou não existe não pode ser a sua ignorância, né? Exatamente, senão, você esbarra no horizonte, no seu horizonte de consciência e acha que o mundo acabou ali, né? E não pode ser assim. Mas o lance da subversão, ele é igual ao filme Titanic, entendeu? Você sabe que o navio vai afundar, você está interessado na história, né? Ou assim, um filme do avião que caiu, um documentário. O avião já caiu. Você está interessado na história. Por quê? Você precisa descascar essa cebola para aquilo ali não acontecer de novo, entendeu? Então, o lance da subversão é o naufrágio do Titanic. Isso acontece, vai continuar acontecendo. O importante é a pessoa identificar
o que é feito, ou seja, a subversão em si, por que isso é feito, e eu já vou te responder o porquê, e como isso é feito. Isso é feito, óbvio, através dessas técnicas todas aí de enquadramento, edição, música, tudo isso forma um pacote, né, um amálgama de informação para bombardear o cérebro das pessoas, e, em última instância, eu vou te responder o porquê. São jogos de poder. É assim, quem manda querendo continuar a mandar e quem obedece tendo que obedecer sem saber que está brigando contra ali um fantasma, né? O Stalin falava, você tem que tirar a vontade do seu inimigo de lutar. Mas não é simplesmente do cara, isso é muito mal interpretado, né? Você fala, não é você ser uma força tão poderosa que o cara vai olhar para você e vai falar assim, não vou brigar contra isso não. É muito além. É a pessoa nem saber que ela está indo a favor dos seus interesses contra os interesses dela. Ou seja, você começa a reproduzir determinado tipo de conteúdo ali que você nem sabe de onde veio aquela ideia, você fica repetindo aquilo igual uma matraca, mas aquilo ali foi enfiado na sua cabeça, aquela ideia ali não é sua. Alguém enfiou aquilo ali, entendeu? Um dos exercícios, e você está falando, obviamente, a gente tem esse alinhamento, mas um dos exercícios que o professor Olavo de Carvalho ensinava, que é transformador, é você olhar uma opinião sua e falar assim, essa opinião é sua mesmo? Exato. De onde ela vem? Exato. Tenta traçar a origem. O que fez você começar a pensar assim? Isso. E é enlouquecedor fazer isso. Tem que ter coragem, né, Paulo? Tem que ter coragem. Eu não vou dar nome aos bois aqui, apesar de ser um elogio, para não expor a pessoa, mas ela está vendo essa live e ela sabe quem ela é. É uma senhora mais velha, uma pessoa de muita coragem, muita coragem. Por quê? Eu e minha mulher, conversando com ela, há muitos anos, a gente falou, olha, a senhora está com umas ideias meio tortas aí, tá uma pessoa bem mais velha, vivia os anos 60. E ela, não. E com o tempo ela começou a acompanhar o trabalho do Olavo, depois de algum tempo começou a acompanhar o meu trabalho com cinema, e eu contando casos e tal, esse filme aí, tem que desconstruir, isso aí tá errado, não é assim não. Ela passou por um período meio que de depressão, até ela chegar à conclusão e virar pra gente, e pra mim e pra minha mulher, e falar assim, meu Deus, eu fui enganada a vida inteira. Mas isso requer uma coragem, Paulo, da pessoa conseguir mapear a origem do raciocínio, a origem dos pensamentos, a origem da cosmovisão dela, que ela vê o mundo, desconstruir isso na cabeça, depois de mais velho, dói, viu? Então, assim, isso não é para qualquer um. Tem que ser pessoa corajosa para poder se olhar no espelho e falar, não, peraí, será que eu, né, no sentido das ideias, será que eu fui corno a vida inteira, entendeu? E isso aqui é uma coragem e essa pessoa tem toda a minha admiração por causa disso, entendeu? Eu posso dar um exemplo de um filme aqui que parece que tá te levando numa direção e te leva numa direção completamente oposta no final. Basicamente o ensinamento lá do John Howard Lawson, né? Uhum. Faça filmes, enfim, vendendo os valores e tal, mas na hora H do filme, no clímax, você vai lá e dá uma torcida e planta uma semente na cabeça da pessoa. Tem um filme de 1999, se não me falha a memória agora, chamado End of Days, Fim dos Dias, com Schwarzenegger. Claro. Ele não tinha mais ninguém para bater, né, Paulo? Foi meter a mão na cara do capeta, entendeu? Do capeta, né? Já meio da fase ruim do Schwarzenegger, né? Enfim, 99, né? Aquele declínio, foi o declínio dos grandes heróis de ação, né? Exato. Mas, enfim, aí o que acontece no filme? Ele tem algumas passagens sensacionais. Você vê o filme inteiro, você vê que é um filme cristão. Você fala, sim, caramba. Tem uma curva dramática, né? O personagem do Schwarzenegger perdeu a família, enfim, de forma trágica. Não, se fosse hoje, o capeta era o herói do filme. Sem dúvida. Não, já tem, né? Tem série já, Lucifer, sei lá. Enfim. Tem. Eu nunca vi Lúcifer, então não sei se em Lúcifer o capeta é o herói, mas... Não, eu acho que ele é o herói, mas assim, só de o cara ter o título do negócio já tem alguma coisa errada, né? Pô, isso mas não é nada, filme... nego faz ritual satânico no intervalo do Grammy, né? Então, cara. Do Emmy ou Grammy? Emmy, né? Foi esse último agora, né? Foi. Sei lá, cara, eu vi, na hora que eu vi aquele negócio, mas tá igual o carnaval agora lá no Rio, né? Não sei se você viu, tem nego avacalhando lá, cristão, até não poder mais.
Mas só para concluir o raciocínio do Fim dos Dias, tem duas coisas que vale a pena ressaltar nesse filme. A primeira, tem uma cena no início do filme, para quem não sabe, assim, vai spoiler aí, mas é um filme de 99, então suck it up, aguenta essa aí. Spoiler de 99 é sacanagem. Porra, né? É porque tem gente que provavelmente tá assistindo a live, não era nem nascida em 99, mas vamos lá. Tem uma cena no meio do filme que tem um padre lá rezando e tal, explicando pro Schwarzenegger, fala, ó, a vida é mais do que isso aqui, existem forças que a gente não conhece, tem que rezar. Até o Rod Steiger, que é um ator veterano, assim, de marca maior. E aí ele fala, o Schwarzenegger vira para ele, pega a arma dele e fala assim, ô padre, entre a sua reza aí e a minha Glock 9mm, eu fico com a minha Glock. Isso no meio do filme, né? No inicinho, no meio do filme. No fim do filme, quando o Schwarzenegger já assim esgotou todas as forças dele, todas as possibilidades dele, venceu o diabo, ele tá numa igreja tentando proteger a menina, né? Ele solta a arma dele e pede a Deus, fala: "Meu Deus, me ajuda". Tipo assim, eu não tenho mais a quem recorrer, entendeu? E aí você vê a curva dramática do Schwarzenegger, do herói do filme, né? Você fala, caramba, que filme sensacional. Você já fica com aquela coisa, né? Aí tem o embate dele com o diabo no fim, e o diabo acaba encarnando nele. E aí ele teria que ir lá, né, estuprar a menina, e aí vai nascer o anticristo, enfim, a história gira em torno disso. Mas aí ele faz o quê? Né? O diabo já tremeu a igreja inteira, a estátua do arcanjo Miguel já caiu com a lança, né, a espada apontada assim. E ele naquela coisa de eu não posso cometer esse né, não posso estuprar a menina ali, ele fica naquela batalha mental, parecendo até aquela coisa meio Joseph Klimber, você já viu aquilo? Do, do, enfim, aí ele fica naquela batalha mental e ele vê a espada do Arcanjo Miguel e se joga nela e se mata. E aí eu conversando com o Olavo, eu falei, pô, é um filmaço, só tem que ver, professor. Aí ele já olha e fala assim, né, Daniel, mas olha a sementinha aí do mal. Eu falei, o quê? O cara deu uma de herói. Aí ele falou, não, cara, você não pode trocar uma alma pela outra. Quem é cristão sabe. A pior coisa que você pode fazer é tirar a sua vida. É um suicida, né? Eu falei, não, mas o cara tá desesperado. Ele fala, qual é o suicida que não tá desesperado? Então você vê, você sai do filme, pensa, nossa, o Schwarzenegger é o maior herói. Nossa, ele se matou para salvar a menina. Gente, cristão não pode se matar. E aí você sai do filme com aquela ideia, falando assim, caramba, fulano se matou. Eu argumentaria com o Olavo a respeito do arquétipo cristão, que todo cristão vive através de alguém que se matou por ele, né? Não se matou, mas deu a vida Deu a vida, é voluntariamente. diferente de se matou. Eu argumentei com o Olavo. Aí eu falei, pô, mas Jesus também morreu. Ele falou, mas Jesus não saiu correndo e se pendurou na cruz. Não, é verdade. Foram lá e pegaram ele. É diferente de você se matar. Esse um argumento que você teve aí foi o mesmo que eu tive com o Olavo, entendeu? Interessante. Aí ele falou, não. O sacrifício é você morrer no combate, não você se suicidar, né? É diferente, o mártir é diferente do suicida, entendeu? Claro. Ainda que aquele suicídio ali faz todo seja sentido, claro. um tipo de Sacrifício não é martírio. suicídio. Exato. Mas enfim, você tá vendo como é que é um detalhe pequenininho que gera inclusive debate? Não, muito bom, muito bom. Por que quem fez o filme, se fosse de fato assim um cristão ferrenho, não colocou assim o diabo pegando e lançando o corpo do Schwarzenegger contra a espada? Por que tem que ser o Schwarzenegger, né? Isso acontece inclusive no Exorcista. Alguém tá dando um bom negócio aqui no chat. O Alessandro Soares está chamando a atenção na Bíblia do Sansão. Eu não sei, Sansão na Bíblia portuguesa com C cedilha? Acho que é com essa. Enfim, em Samson, né, em inglês. O Sansão, não. O Sansão, ele dá a própria vida só para ferrar com os filisteus. Ele empurra as colunas, né? Eu sou fascinado com a história de Sansão. Acho que o Sansão é uma coisa meio tipo sabe, um action comic, assim, um super-herói bíblico. Né? Mas trágico, né? Não, trágico, como todo bom herói. Mas o que você não pode. O que eu acho interessante, e aí tô desviando aqui totalmente, mas eu acho interessante a ideia de que tem um cara com superpoderes na Bíblia, né? É um super-herói. Foi efetivamente um super-herói. Super força, né? O próprio Diogo corrigiu aqui, Sansão com S na Bíblia, com S.
Ele tem Sansão e super Dalila. força, não? Fala que o Espírito Santo se apodera dele. Então, era um cara. E aí ele desenvolve. Pô, ele quase grita Shazam e vira, e vira super-herói. Eu acho É, legal pra caramba. eu tinha um tio, meu falecido tio Ivan, ele falava, ele tinha uma vozinha assim, meio rouquinha, tadinho, porque ele teve câncer na garganta, e ele falava assim: Ô Dani, você é uma mistura do Stallone com o Victor Mature. É Victor Mature, Maturi, né? Que escreve. É a versão mais famosa do Sansão no cinema, né? O Sansão clássico, né? Ah, é? Victor Mature. Eu nunca achei essa, nunca achei parecido. Mas esse filme do Sansão e Dalila, o clássico, né? É com Aham. esse ator chamado Victor Mature. Eu posso estar falando uma bobagem De que monumental. ano é? Não sei. Procura Sansão, procura Victor Mature que você vai achar ele aí. Jimmy, pull up, sanction and Dalila. É, Sensa-me, Dalila. Sansão e Dalila. Victor Mature. É. Vamos ver aqui. É Não de acho que parece comigo, não. 1949. Hã? Tá? É de 1949. Viu? Esse é velho. Mas um Não clássico, parece né? com você, não, Daniel. Eu também acho que não. Meu tio ele falava, parece com. Você é uma mistura do Victor Mature com o Stallone. Eu falava assim, pô, dois mal acabados, né? Que merda, né? Talvez quando você fosse mais novo, É. não sei. O Sylvester Stallone realmente não pode ser acusado de bonito, né? Não. E assim, hoje eu pareço mais com ele do que ele, né? É. Ele tá morando aí pertinho de você, Paulo. Ele se mudou para fora do Stallone? Tem algum tempo já. A Califórnia Eu quero acabou, né? falar do Stallone. Peraí, antes da gente falar, não tem uma live que a gente não consiga não falar de Stallone, mas antes deixa eu entender o seguinte: você estava falando desse negócio você me distraiu com o negócio do Victor Mature, que não parece nada com você. Falar aqui como é que sim? Como é que porque eu tenho essa curiosidade como professor, né? Uma das coisas que mais me fascina como professor, e eu acho que em certa medida pelo feedback dos alunos eu tenho sido bem sucedido nessa missão, é de tentar explicar coisas difíceis para as pessoas de forma fácil. Nem sempre é possível, mas a gente tenta. E organizar muito bem os pensamentos. Como é que você fez para ensinar esse negócio de subversão, isso dentro de um curso, cara? Porque eu tenho curiosidade. Então, eu vou te falar da forma mais natural possível, que é assim, quem sou eu? Não sou suprassumo, essa é a minha experiência, né? Mas sabe aquela velha máxima de uma imagem diz mais do que 1000 palavras? Então, assim, você operar com exemplos, né? Uma das coisas que eu falo no curso é que o ser humano, né? O homem é um ser mimético, né? A gente aprende por erro, acerto e muita repetição e assim, observação e repetição. Como é que você aprendeu a falar, né, Paulo? Todo mundo ficava ali, né, o Paulo ali no berço e ficava assim, fala papai, fala papai. Aquilo ficava repetindo, massacrando o teu cérebro, até você falar papai, mamãe. Quando você falava errado, né, você não via aquele rosto assim de satisfação. Quando você falava certo, todo mundo vibrava, entendeu? Então a gente aprende muito por imitação. E quando você tem uma gama de situações, do drama humano, de sentimentos à sua disposição, com os melhores atores do mundo, né? Que assim, vamos generalizar e colocar esses filmes de Hollywood aí, com a maior tecnologia do mundo, né? Com uma transferência geracional de tecnologia, ou seja, uma geração para outra do cinema, aquilo vai se aprimorando, aprimorando, aprimorando. É uma das coisas que, inclusive, eu meio que condeno aí os conservadores e sou obrigado a aplaudir o esquerdismo, né, o comunismo. Eles têm essa transferência geracional de tecnologia. Eles vão vendo o que vai dando errado e vão aparando as arestas, vão consertando aquilo. Então, qual é a naturalidade de você aprender vendo exemplos, né? É a coisa do ser humano, de você pegar uma cena, explicar, falar, gente, ó, nós vamos ver essa cena aqui e tal, ela é assim, assim, assim. E aí você mostra a cena e você começa a descascar a cebola. Você fala, ó, essa cena do filme aqui tá explicando isso, isso e isso. O cara deu um close aqui porque ele quer chamar a sua atenção para cá, né? Uma das coisas que eu procuro passar para as pessoas é que para você entender a subversão, você tem que entender o que está sendo subvertido ali, você tem que entender as regras do jogo, né? É igual assim, como é que eu vou te ensinar a jogar xadrez se você nem sabe que o cavalo anda em L, né?
a rainha anda em qualquer direção e por aí vai. Então, quando você passa esse vocabulário cinematográfico, que já é bem intuitivo hoje em dia, né? As pessoas já entendem hoje que quando você faz um crossfade, o que é isso? Uma imagem vai morrendo e a outra imagem vai aparecendo na tela. Isso dá uma noção de passagem no tempo, né? Quando você tem um corte seco, já não tem essa noção de tempo. Quando você tem um fade, né? Fade to black, que a tela vai ficando escura, assim, e um pôr do sol. Aí que bacana isso, cara. A tela vai ficando clara e vai amanhecendo. Isso tudo é muito intuitivo para as pessoas. Agora, quando você dá nome aos bois, aí é que o jogo começa a ficar legal. Porque a pessoa vai mudar a percepção dela, como que ela vai passar a assistir filme. E aí você tem vários estágios, né? Você tem aqueles 4 estágios de aprendizado, né? Você é ignorante, nem sabe que você é ignorante. Você é ignorante, mas sabe que é ignorante naquele assunto. Você não é mais ignorante, mas você ainda sabe que não é ignorante, e vai chegar uma hora que você não é mais ignorante e que você já faz aquilo de forma natural, que a gente chama isso de second nature, né? Você já bate o olho e já vê. Igual andar, igual, quem sabe, nadar, andar de bicicleta. Você não fica pensando, agora eu vou transferir o meu peso para minha outra perna e vou jogar o peso do meu corpo lá, apoiar o pé. Você não pensa, você só sai andando. Então, chega um momento que a pessoa vai começar a assistir um filme e ela vai ter essa mudança de percepção. E aí vem a minha alegria, né? Quando alguém que eu indiquei um filme, falei alguma coisa, falou, presta atenção nesse detalhe. A pessoa chega para mim e fala assim, pô, Daniel, nunca tinha prestado atenção nisso. Isso é legal nos seus canais, sabia? Você vai... Outro dia você fez um do Rocky, em relação à cruz, a forma como a imagem começa, e pô, a gente sabe disso, porque a gente já falou milhões de vezes, eu já vi Rocky umas 400 vezes. E eu falei, mas é bom, né? Vale a pena ver de novo, né? Não, e se estiver passando mais uma vez, vou ver a 400ª. Mas eu nunca tinha prestado atenção da forma como você colocou. Claro que dá para ver um arquétipo ali de sacrifício e tudo mais, de sacrifício heróico, mas não na pegada do Cristo abrindo o filme. Nunca tinha nem reparado nisso. Mas então, a primeira imagem do filme ela é muito importante, muito importante. Primeiro, a imagem que eu digo é assim, o primeiro frame do filme, tem muito diretor que tem inclusive essa coisa da jornada do herói, né? Que ele começa de fazer um círculo, um full circle, né? Uhum. E tem muito bons diretores, bons filmes, bons roteiros, é claro, né? A gente tem que se nivelar por cima. O filme ruim é bom de assistir só para você ver o que não se fazer. Eu falo, ó lá, tentou fazer isso, deu tudo errado, entendeu? Eu gosto de ver filme até o final, mesmo que o filme for uma porcaria, porque você tira lições daquele filme ali, né? Para você que é cineasta. É muito legal. Eu fui embora no cinema do último filme que eu vi um filme bom, cara, com o filme bom, não, um elenco bom, com o Brad Pitt, a Margot Robbie, um filme sobre cinema, inclusive sobre cinema nos anos 30, um negócio de Hollywood e tal. Agora. Não é o do Tarantino, não, né? Não. Meio Tarantino wannabe. Esse filme agora, tava no cinema agora, um mês atrás. Eu sei que o título não vem à cabeça, mas eu sei do que você tá falando. E pra eu sair do cinema com a Margot Robbie na tela, é porque realmente tá me Tava custando... horrível. Porque Margot Robbie, ela é a grande beleza de Hollywood dos nossos tempos, na minha opinião, né? Ela é bonita mesmo, né? Você teve a Sharon Stone, sabe aquela mulher que você fala assim, essa mulher, ela é de outro mundo de bonita? Você tem um monte de mulher bonitinha no cinema, claro, mas assim, como tinha a Sharon Stone, você falava assim, puta, cara, a Sharon Stone era um negócio, né? Aquele filme dela do Instinto Selvagem. Michael Douglas. O Michael Douglas é responsável por, eu não sei se você sabe disso, é uma estatística real, é responsável por 77% de aumento na quebra do controle da tecla pause dos controles remotos da fita. Das fitas cassete. Será que dá para ver? 77% das teclas. Só quem é mais velho vai entender essa piada. Aquela cruzada de perna ali já queimou. Aquela cruzada de tecla pause quebrou 77% de aumento nos concertos. O cara devolvia a fita para locadora de vídeo com o rasgo ali, de tanto que ele deixou no pause. Exato, e a fita girando ali. Né? Queimava a fita. Mas então, até isso aí, Paulo, que você está falando,
é uma coisa interessante. Falando de mulher bonita, né? Aquilo, por exemplo, era subversão. Aquilo ali era cura gay no meio do... no cinema. Era cura gay. Você assistia um filme com a Sharon Stone, você não tinha como sair de lá. Você dava uma acertada, a voz engrossava. Deixa eu te contar um caso engraçado especificamente sobre esse filme. Na década de 90, eu estava competindo em Londrina. Eu acho que quem mora em Londrina é o Bernardo Kister, eu posso estar enganado, mas enfim. Eu fiz uma live com ele e ele falou a cidade dele, eu não me lembro agora, mas eu acho que é. E a gente, era uma competição amistosa, né? Era a equipe lá de Londrina e a minha equipe de natação de Juiz de Fora. E a gente estava em Londrina e teve um dia lá que a gente teve uma folga lá da competição e vamos todos ao cinema. E aí fomos assistir Instinto Selvagem. E, pô, só molecada, né? Não sei nem se aquilo lá era 18 anos, mas enfim, a gente entrou no cinema, né? Naquela época não. Os anos 80 era o contrário. As coisas eram meio... avacalhado, né? Banheira do Gugu com o peito da Maria Alexandre pulando pra fora, entendeu? Os anos 80 era diferente. Mas aí, cara... Era meio... E você sabe que o seguinte, os conservadores nos anos 80 eram os que queriam censurar esse tipo de coisa. Olha que engraçado, né? Inversão, né? Inversão. Mas era aquele negócio da saliência hétero, digamos assim, né? Da exaltação do hétero, é óbvio que a igreja não vai gostar disso. Mas hoje é tudo isso para pior, mas com a pauta LGBTXYZ. É verdade. Então, hoje, se tu for cruzada de perna da Sharon Stone, vai ser a cruzada de perna do Pablo Vittar. E aí você vai ter que... Eu não tenho saco para ver isso. Entendeu? Eu também não tenho saco para ver. Eu tô aqui nem a Tammy Gretchen, eu não tenho saco para ver. Muito, é verdade. Para resumir muito a história, a molecada toda no cinema, o Michael Douglas grampeou todo mundo que dava para pegar no filme, deve ter, até nos bastidores deve ter pego todo mundo, dizem, com certeza, né? É um boato, né? Na época que ele o Michael Douglas, depois do filme... Ninfomaníaco é mulher, como é que é? Homem tarado mesmo, ficou louco depois do filme. Não, tem um nome, sátiro, uma coisa assim, tem um nome, ninfomaníaco para homem. Sei lá, Tommy Lee Rola, entendeu? Ele começou a ficar louco. Enfim, você acredita, cara, no fim do filme, pô, ainda tinha, o Michael Douglas ainda tinha gás para pegar a Sharon Stone mais uma vez, o cinema em silêncio, assim, e tadinha, as meninas do clube também foram, né, ao cinema, e ninguém esperava ver aquilo tudo, né? E tinha um amigo meu muito engraçado, gente. Nossa, ele no meio do filme, no finalzinho do filme, né? O Michael Douglas já tinha comido todo mundo. Comeu contra-regra, comeu o diretor, comeu todo mundo. Parecia o José Serra, né? Como sua mãe, como não sei quem. E aí, na hora que ele vai pra cama com a Sharon Stone no fim do filme, esse meu amigo grita assim, mas não é possível, esse cara vai ter um ataque do coração. O cinema inteiro veio abaixo, cara, porque o cara pegou todo mundo. Impressionante. Mas eu ia falar da beleza, e na vida real ele casou com a Zeta-Jones, né? Foi casado com a Catherine Zeta-Jones, que foi uma das mulheres também. Muito bonito. O que a Sharon Stone era para as louras, a Catherine Zeta-Jones era das mulheres, né? E foi uma aquele pegada... Zorro. Se você não se apaixona por ela no Zorro, realmente não há esperanças para você. Você tem problemas, né? Mas, Daniel, e como é que faz? E você está com esse curso aberto agora? Se eu consigo comprar? Eu vou fazer... Obrigado por perguntar. Eu vou fazer a primeira aula do curso, vai ser dada gratuitamente para quem entrar. Isso é bom, cara. Não sei se tem como você colocar aí, é danielbertorelli.com.br e vai ter essa primeira aula grátis do curso Subversão só para quem tiver pré-inscrito. Então, Daniel Bertorelli... Tá na tela no endereço. Obrigado. danielbertorelli.com.br e aí você faz a sua pré-inscrição e essa primeira aula do curso vai ser grátis, vai ser transmitida no YouTube. E quem fizer essa pré-inscrição, a gente vai abrir depois o carrinho, mas quem fizer essa pré-inscrição vai ter uma condição especial lá para fazer o curso todo. Então, assim, essa primeira aula, você já sai de lá, você já não sai de lá de mãos abanando, entendeu? Você nunca mais vai ver um filme como você viu até hoje, porque você vai compreender a natureza, vamos dizer, de certos artifícios que você usa no cinema, por que você usa aquilo ali. A gente tem falado aqui de subversão, Paulo, de uma forma negativa, mas ela existe também de uma forma muito, vamos dizer,
positiva, né? Que você está influenciando as pessoas. Eu estava falando aqui da subversão positiva hétero que eu acho positivo. Mas as pessoas geralmente pensam, né? Falam, tem essa coisa de subversão e tal. Enfim, você tem essa coisa de você influenciar também as pessoas de uma forma positiva. Olha que coincidência. Eu assisti esses dias... Olha só, justiça já fez. O cinema americano influenciava as pessoas de forma positiva, de forma consciente, durante todo o século XX. Sim, né? salvo essas pílulas do mal que eles foram Claro, mas no salvo a geral, infiltração sim. do sindicato, mas incentivava positivamente. Até os anos 2000, você tinha grandes filmes com valores bons. Sem Né? dúvida. É que hoje você não consegue imaginar um filme como, sei lá, O Coração Valente, O Patriota, É difícil. próprio Independence Day, né? Você não consegue imaginar filmes daquela forma hoje, mas ou tem muita dificuldade. Mas você enxerga, eu quero falar com você aqui sobre mais tarde sobre o Creed, por exemplo, que eu acho que é uma saga que tem muito isso. Mas desculpa, te cortei. Eu até esqueci o que eu Eu estava estava falando falando da aqui. subversão positiva, né? Eu lembrei. Eu estava assistindo um vídeo outro dia, que você deve conhecer o Jocko Willing, que é o Marine, enfim, o cara casca grossa, ele tem um podcast hoje em dia, já foi ao Afeganistão, foi a várias guerras e tal, e ele estava entrevistando um cara que foi consultor do Top Gun Maverick, que a gente gostou tanto, né? A gente fez até uma live sobre o Top Gun Maverick. E esse cara, o Jocko ele fala, esse cara é o verdadeiro Top Gun, porque ele começa a listar o tipo de aeronave que esse cara consegue voar, e assim, ele é o Pete Maverick, entendeu? Porque ele é o cara que é o cara das antigas, e ele voou todas essas aeronaves aí, e ele perguntou, mas como é que você começou com esse negócio de querer ser Top Gun? E o cara fala lá de forma muito sucinta, ele fala, cara, eu vi o filme em 86, ele tinha 13 anos de idade, aquilo ali impactou tanto a vida dele, que ele falou, é isso que eu quero fazer para minha vida. E, assim, é uma coisa meio impossível, mas o cara foi lá e fez, entendeu? Igual todo mundo ria da minha cara. Eu falava, vou trabalhar com o Stallone. Pô, eu era magrinho, anos 80, morava em Juiz de Fora. E quem que não ia rir da minha cara? Até eu ia rir da minha cara. Mas, né, quando você enfia um negócio na cabeça e não larga o osso, uma hora a coisa sai. Mas esse cara, achei interessantíssimo ele falando, fala, cara, eu assisti o filme Top Gun, aquela semente, né, foi plantada na minha cabeça, e a partir dali ele começou a encaminhar a vida dele para o militarismo dentro dos Estados Unidos. Ele é um cara diferenciado, porque geralmente quem é Top Gun são os caras da Navy, né, da Marinha. Sim. E ele é um Marine. E é raro você ter um Marine, a proporção de Marines que conseguem, né, atingir esse cargo aí de piloto e depois de Nem sabia que podia ser, eu não tinha pensado nisso. Mas é ínfimo, entendeu? Ou seja, ele ainda veio por uma outra ponta, que ele tinha essa veia, né, de querer ser militar e tal. Então, você sabe que, vou te dar outros exemplos da história. Primeiro, não tem uma pessoa que não se motive a fazer exercício físico, treinar, etc., que não tenha sido influenciada pelas montagens, pelo training montage, né, dos filmes do Rock. Né? Isso é impossível. Se você nunca correu na esteira ao som de Gonna Fly Now, você tem algum problema. Ou Eye of the Tiger, né? Ou Eye of the Tiger, exato. Os dois, né? Então você tem algum problema. Se você não foi motivado pelo exercício físico por esses filmes, você tem problema. Mas eu vou dar um exemplo aqui de como a transformação cultural ela pode ser tão importante, tá? Entrando aí na tua seara, já que a gente está falando sobre isso. No Brasil, o grande estilo de luta que prosperou no Brasil são o jiu-jitsu e o judô, né? Jiu-jitsu e o judô são muito grandes. Se você é criança, você faz judô, depois você passa a fazer jiu-jitsu, que é a jornada que quase todo mundo que faz luta no Brasil faz. Eu no Rio, obviamente, muito mais forte, que era a terra dos Gracie e tal. Mas aqui nos Estados Unidos, a grande luta que se popularizou, que todo mundo fazia nos anos 80 e 90, era o karatê. Justamente por causa da influência gigantesca do Karate Kid, né, que
explodiu as academias de karatê. O Kung Fu se popularizou um pouco por causa do Bruce Lee, Sim. mas o karatê explodiu, né? Os grandes, e nunca teve um grande filme de jiu-jitsu, talvez até porque não seja um Mas é esporte tão difícil, não é muito visual. cinemático, Paulo. Mas Exato. se você pegar o bom jiu-jitsu mesmo, aquela agarração ali, aquela briga de gato ali que você não Não, entende. não, 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 não. Você Me sabe quem. corrija então, chama o Pedro Então, não. Valente e vem me bater. Isso, Pedro Valente, mas você sabe quem faz tem as coreografias muito inspiradas por jiu-jitsu, e eu quero até falar sobre isso especificamente, é o John Wick. Ah, sem dúvida. As coreografias do John Wick são muito influenciadas pelo jiu-jitsu. Então, O Keanu Reeves treinava com o Regan Machado. Eu não sei com exato. quem o Keanu tá treinando hoje em dia, mas assim, ele treinava com o Regan, que é uma lenda, né? O Regan Machado é uma lenda do jiu-jitsu, do grappling, enfim, e ele é que treina os caras tudo lá de Hollywood, Mel Gibson, esse rapaz aí que faz o novo Batman, ele treina com o Regan, enfim, um abraço aí pro Regan, não sei se ele tá vendo, mas Que é um cara legal. sensacional, Não, eu não sabia. O Robert Pattinson, né? Eu não sabia que o Robert Pattinson fazia jiu-jitsu, não. O Pantera Negra treinou com ele também. Eu esqueci o Chadwick Boseman, esqueci o nome dele. O Pantera Negra treinou lá com o Regan também, enfim. Não, mas as coreografias do John Wick vale a pena se assistir. Tem uma mistura ali de Krav Maga e tal, mas é bem focado no jiu-jitsu, e é o jiu-jitsu mais de defesa pessoal, menos o PJJ de vamos dar um rola no chão, e mais o jiu-jitsu estilo defesa pessoal do Hélio Gracie, tradicional, com os golpes muito utilizando a força do oponente, chaves, etc. Muito. Você já viu o trailer do John Wick novo, não? Já vi. Muito bom. Cara, eu vou entrar numa jornada agora de assistir todos os John Wicks de novo para assistir o John Wick 4 no cinema. Porque minha namorada nunca viu o John Wick. E como ela gosta de bichinho e tal, essa cena onde mata o cachorro, spoiler, o cachorro morre nos primeiros 10 minutos. O primeiro, né? Nos primeiros 10 minutos do primeiro filme, o cachorro morre. Não é nem o Titanic, porque Exato. É 10 minutos só. 10 minutos. Spoiler dos primeiros 10 minutos. O cachorro morre. E morre no trailer, inclusive. Mas isso vai gerar uma revolta gigantesca. Estou louco para assistir John Wick. John Wick é um dos grandes filmes que eu estou a fim de assistir agora. Depois do John Wick, eu quero assistir. Eu quero muito assistir esse Creed novo, cara. E deu uma treta no Creed, né? Me explica direito, que a gente nunca teve tempo de falar sobre essa treta do Creed. Então, o que acontece? Antes, eu já trabalhei com o diretor do John Wick, que é o Chad Stahelski, né? Ele era o dublê do Keanu Reeves, e depois ele foi escalando dentro da profissão dele, é um cara extremamente profissional. Aí ele vira diretor de segunda unidade, dirige, e eles têm um relacionamento muito bom, né, com o Keanu Reeves, ele e o Sheldon Leach. E eles, uma das coisas legais do John Wick, antes da gente passar pro Creed, que eu sei que você gosta do John Wick, é que... eu sou fã pra cacete do John Wick. John Wick é o grande sequência de ação das nossas gerações. Mas por que o John Wick é tão bom? Por que o John Wick é tão bom? Porque uma das coisas que o Chad Stahelski gosta é dessa mitologia em torno do personagem, entendeu? Então você tem todo um código de honra lá dos bandidos, você tem o lance do hotel lá, o Intercontinental, você tem o lance das moedas, e eles desenharam um universo ali do John Wick, e eles respeitam as regras que eles desenharam desse universo, entendeu? Então, assim, palmas pro Chad Stahelski, que é o cara que até então tudo pode mudar da noite pro dia em Hollywood, mas é o cara que vai fazer o reboot do Highlander. E assim, eu fiquei feliz quando eu soube que era ele. Maneiro, hein? Eu fiquei feliz quando eu soube que era ele que ia pegar, porque, pô, eu não gosto de reboot. É tipo assim, você pegar, às vezes, determinadas coisas muito boas, tipo, vamos fazer uma Mona Lisa agora, alguém pinta uma Mona Lisa nova aí, não rola, entendeu? Não adianta. Mas então, tem uns bons, cara, tem umas coisas meio boas, principalmente assim, quando o cara bebe na fonte do original Exatamente. Pô, daí o meu, vamos dizer, eu não mando nada, mas a minha aprovação pessoal de ser o Chad Stahelski a comandar aí o reboot do Highlander. Mas você tem que rebootar, né, cara? Assim, por exemplo, você não dá por exemplo, o reboot do Batman, do Christopher Nolan em cima dos Batman. A gente entra numa seara que a gente sabe que esses personagens de franquia, eles eventualmente isso vai acontecer.
porque é muita grana, né, Paulo? É muita grana, é muito bonequinho da Mattel para vender, entendeu? Não, muito mas você não acha que tem um modelo. negócio legal? Você pensa, pô, você tinha o Batman, aquele Batman preto e branco, eu esqueci qual é o nome, depois tem o Batman do Adam West, aí Sim, depois você tem o Batman, que agora tá Michael Keaton. voltando, do Michael Keaton, até o Batman voltou do Michael Keaton. Tô Yeah, excitadíssimo, eu queria a falar sobre isso. Batman. Já viu o trailer? Já vi, pô, vi o trailer assim, com uma, porra, um episódio aqui de excitação, né? É muito bom. É, Mas você é, quer falar da treta do Creed? eu quero, mas só pra falar aqui do negócio dos heróis, né? E aí você tem, além depois do Batman acabamos de falar dele agora? Como é o nome? Christopher Nolan. Não, Michael depois, Keaton. depois do Michael Keaton, você tem o reboot do Christopher Nolan. Sim. E aí você teve a versão do Ben Affleck, que eu até achei boa. E agora essa versão do The Batman, que a gente também falou bastante a respeito do filme, que também tem suas qualidades, embora tenha os seus defeitos. É, Eu acho legal isso. Acho que tem uma coisa legal eu também nesse acho, mas reboot. tem alguns que eu não sei o que acontece, que fica uma porcaria, entendeu? Talvez porque é como a gente fala no inglês, né? The shoes are too big for the next generation. Então, assim, É, eu adoro o Jason Momoa, mas o Conan dele não compara com o do Schwarzenegger, entendeu? Eu fico mas, imaginando se algum dia o nego vai tentar fazer um reboot do Rock Balboa, né? mas o Creed é um reboot do Rock. É por isso que eu queria falar sobre ele. É, mais ou menos, né? Ele é um spin-off que eles estão tentando fazer uma vertente ali. Inclusive se descolaram agora aí do O que Stallone, rolou? entendeu? O que teve? Qual foi a treta? Então, a treta quem está dirigindo esse filme é o Michael B. Jordan, né? Está dirigindo o Creed 3, que ele faz o papel, né? Do Adonis Creed, filho do Apollo, do treinador. Então, assim, o Rock esteve presente nesse spin-off, no 1 e no 2, e ele veio cheio de ideias e tal, até onde eu sei, né? O Stallone estava com ideias e tal, as ideias dele foram rechaçadas, mas existe um ranço muito grande da relação dele, do Stallone, com os produtores e com os filhos dos produtores originais da saga do Rocky, né? Eles que E aí, detêm o direito, né? Os sim, produtores detêm o direito do personagem Rock Balboa, não é do exato, Stallone. exato. Não é do Stallone, entendeu? E aí, assim, são dois clãs, né? São os Chartoff e os Winkler. E eles, a relação entre eles deteriorou muito ao ponto do Stallone ter que pedir permissão para tentar fazer alguma coisa com o personagem. O Stallone queria fazer um Rock 7, mas aí o nego já não quis, entendeu? O Aí Stallone queria fazer um Rock 7? ele recentemente agora soltou no Instagram dele uma série de fotos do esboço dele, do roteiro que ele tinha, né? E eles Com ele como mostram. personagem? Do Rock mesmo. Mas ele tá com 80 anos de idade, o que ele lutava? Tá com 77 anos, o Stallone, eu acho. Então, o Stallone, he raised the bar. O cara levou o negócio lá pra cima, inclusive fisicamente, né? Não, tudo bem. No Rock Balboa é impressionante. Eu já falei pra você que eu acho o Rock Balboa talvez seja o melhor filme da franquia, tá? Na minha Eu acho que opinião. é o segundo melhor. O original pra mim é imbatível, mas o Rock Balboa é Eu acho o espetacular. Rock Balboa com todas as vantagens do original Uhum. e mais, e mais, Uhum. e mais. Então, Atualizado, né? é porque, assim, é difícil ali se escolher qual é o melhor filme. Eu tenho uma coisa. Essa versão do Rock 4, versão do diretor que ele lançou nova recentemente, ficou absolutamente animal. Eu gostei também. É, mas enfim, mas ali ele estava com 60 e pouquinhos anos, fazendo. Interpretando um personagem com 50 e pouco. Agora, o que ele ia fazer, cara? Cara, eu não sei. Aí ele Assim, já tá com aquele corpo de velho, cara. meu Corpo de velho, irmão, sabe? Com eu tórax, aprendi o uma tórax coisa. fica avantajado. Você viu Tulsa King, não? Já, pô, demais, cara. Gostei. Você gostou? Eu Eu achei ele achei meio mediano. caricato. Eu achei ele meio caricato, assim, no meio, mas depois o negócio começou as peças começaram a Eu achei mediano, cair. achei Tulsa Tem King uma mediano. lacraçãozinha ali que eu não gostei, mas no geral eu falei assim: tá bom, pô, deixa o Stallone se divertir aí e fazer streaming, né? Não, achei mediano. Achei assim, não foi uma série que eu falei, puta, que série do cacete. Acho que dava pra tirar mais da. Eu gostei de ver o Stallone como um mafioso, entendeu? E um Eu também, mafioso. não. Ele vai É, bem. O Stallone ele carrega a série nas costas. O que eu quero dizer é que o roteiro total. É. é meio. É meio previsível, né? Tudo ali é É, meio previsível, né? Mas eu é. achei legal. Tipo assim, se você entrar só com a coisa do entretenimento, legal.
Mas a Rambo 6 eu até que acho legal. Dá pra fazer o Rambo 6. Eu não gostei tanto do último Rambo. 5, né? O último foi o 5. O último foi o 5. Mas não foi o Rambo, Rock, né? Vamos falar a verdade. Esse É. último, ele poderia ter sido um filme normal do Stallone e não precisava ser o Rambo. Dava um outro nome ali para um outro personagem. Tirando aquela lance ali do PTSD dele nos túneis e tal, que eu achei interessante. Mas assim, ele não cometeria aquele erro idiota de entrar lá no meio dos traficantes lá, de mãos abanando e tomar um cacete daquele à toa. Achei meio bobo. Mas a gente tá falando do Creed. O Creed tende a ser tenta fazer um pouco desse novo caminho do rock, né? Eles tentam, vamos dizer, vamos lá, vamos falar o português bem claro. Eles estão abandonando o personagem do Rocky e virando uma coisa mais identitária ali. Eles querem fazer uma coisa do homem negro vencendo e tal, que assim, parabéns. E que Mas no box, cara, no box é isso que eu ia falar, condiz muito mais com a realidade. Quantos brancos que você tem no boxe? É um esporte dominado por várias razões, mas é dominado pelos negros. E não, você teve na década de 2000 a supremacia dos brancos com a família Klitschko dominando. Mas não é, inclusive, mas já não tinha. O Vitaly agora tá lá, né, lutando na guerra da Ucrânia e o cacete. Tá? Mas não tinha aquele, não tinha mais o glamour que o boxe tinha, não entendeu? Tinha, Porque o MMA engoliu, né? O MMA engoliu o boxe e a olha corrupção que a audiência e bolsa aqui do boxe continuam gigantescas, cara. Mas a corrupção do boxe e assim, várias federações, Organização Mundial de Boxe, não sei o que, Federação Mundial de Mas Boxe. você não gosta dos arcos? Eu acho os arcos do Creed muito bons, cara. Olha, o filme Creed é muito... 2 pra mim é um filmaço, cara. Não, os dois são. O 1 é bom, mas o 2 é um filmaço. O próprio arco do Stallone no Creed 2 é sensacional. E no Creed 3... mas onde eles vão enfiar o Stallone agora? Eles vão ignorar a presença dele? Vai ter um flashback? Não sei, gostaria de saber. Porque no 3, né, ele cita o Rock no trailer, e a história é bacana de rivalidade, é um arquétipo ali, Caim e Abel. Entende? Caim e Abel, é isso aí. Eu achei bacana, cara. Achei bacana. O casting parece bem feito. É uma coisa meio Caim e Abel. E aquela coisa dos seus pecados que vem lá de trás para te morder, né? Exato. O teu passado vem à tona e vai querer dar uma dentada em você. Então, assim, essa. E assim, toda história de vingança, Paulo, vende. Então, assim, se você olhar pelo prisma do vilão do filme, né? Do antagonista do Creed aí no filme, é uma história de vingança, né? Pelo que dá para perceber ali no trailer, é um cara que levou uma culpa que talvez não fosse só dele, entendeu? Não sei como é que eles vão colocar essas nuances cara, aí do que filme. É coisa mais Caim e Abel que isso, cara. Coisa... Sim, vamos ver. Mas eu, infelizmente, I have a biased opinion. Eu tenho uma opinião parcial porque eu acho sacanagem um filme da franquia. Mas o Stallone depois começou a elogiar o filme, né? Ele falou que o filme tinha... Não? Não. Não que eu tenha visto. Então, ele falou que não vai nem ver o filme. O que é o Rock 7 que eu fiquei com curiosidade? Então, ele colocou trechos lá, por duas vezes ele fez 2 publicações e colocou trechos lá. E o Stallone é muito analógico ainda, né? Então ele não escreve o roteiro no computador, né? Isso. É na caneta mesmo e vai ali a 1000 por hora. Eu já vi ele fazendo isso em set de filmagem. Ele vai tá. Aí na hora que ele tá com 200 pedaços de papel de bala, que ele anotou um negócio, não sei o que, ele enfia aquilo tudo no envelope, dá pra secretária dele e fala, digite, monta essa quebra-cabeça aí pra mim e me entrega, entendeu? E aí ele começa... consegue, cara? Eu não sei nem mais escrever com caneta. É foda, né? A gente fica destreinado. Mas enfim, ele é do cara das antigas, né? Tanto é que ele não usa muito efeito especial em filme, né? O negócio dele é practical effects, né? O efeito especial entra ali só para enhance, só para ressaltar mais ainda o efeito prático, né? Ele faz muito isso, muito interessante. Muito bom, Daniel. Pô, quero que a gente aproveite agora para falar mais de cinema. Eu espero respirar um pouquinho. Agora você vai ter mais tempo, pô. Vamos fazer isso com a regularidade. Obra no estúdio terminando. Daqui. Vou dar uma atualizada até para o pessoal que está acompanhando. Amanhã eu vou estar com o Viva Frey, que é o cara do podcast Viva e Barnes Law, aqui nos Estados Unidos, explicando em inglês,
para o público americano, mas obviamente eu quero disponibilizar também para o pessoal assistir na minha plataforma, nem que sejam só trechos, nem que eu disponibilize só no meu Locals, mas falando sobre a situação jurídica do Brasil. Ele já entrevistou o Glenn Greenwald e eu vou ser o segundo brasileiro que vai falar a respeito disso. É um dos podcasts sobre leis mais assistido dentro dos Estados Unidos. Viva Frei, né? Fry, né? Mas se escreve Frei. Isso nessa semana, na quinta-feira, temos nova edição de Um Pingo de Liberdade, com o Gerson Gomes e com o Fernão Lara Mesquita, meus antigos companheiros de Pingos nos Is. Nesse domingo passado eu teria feito o 4x4, mas houve uma diferença de agenda com o Constantino, que estava viajando, etc. Não aconteceu. Mas na quarta, dia 1º, na semana que vem, no dia 1º de março, estarei com o Constantino ao vivo nos estúdios do Locals, fazendo um bate-papo nosso sobre os assuntos do momento e um pouco de visão sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. 1 hora aberto para todo mundo, 1 hora só para os nossos apoiadores no Locals. Depois disso, nós vamos estar depois disso, na quinta-feira, eu vou para Washington, vou aí para perto. Você tá na Virgínia ainda, né? Tô na Virgínia. Você também vai para o CPAC, né? Vou para o CPAC, chego na quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro deve falar, se eu não me engano, na sexta-feira. E o Trump deve falar no sábado, ou ao contrário. Acho que o Trump vai falar na sexta e o presidente Bolsonaro deve falar no sábado. Ainda não sei direito, tem que ver até que perguntar ao presidente como é que ficou a agenda dele. Mas estarei lá cobrindo o CPAC, vou fazer uma cobertura com uma parte dela exclusiva para os meus apoiadores do Locals também, transmissão, comentários do que está acontecendo lá. E na semana seguinte estreia o meu novo show, que vai ser terças, quartas e quintas, às 4 da tarde no Brasil, às 4 da tarde ou às 3h30, não tenho certeza ainda. Ainda estou vendo o horário, se vai ser às 3 ou às 4 da tarde do Brasil, que é finalmente o meu projeto do jeito que eu quero, fazendo as coisas da forma que eu quero, que é o The Paulo Figueiredo Show, que vai ser terça, quarta e quinta para falar de assuntos... The Paulo Figueiredo Show? The Paulo Figueiredo Show. Yes. Gostei. Obviamente é uma homenagem aos grandes talk radios, shows que você tem nos Estados Unidos. Você tem todos, né? O The Ben Shapiro Show, mas você tem o The Charlie Kirk Show, você tinha o... Cara, eu adoro isso que funciona, entendeu? Funciona, vamos fazer igual, pô. É uma homenagem, no caso é uma homenagem assumida aos grandes talk radios americanos. Por quê? Eu te explico por quê. Porque eu quero incorporar uma coisa absolutamente nova no modelo do Brasil, que é a participação de ouvinte, participação de espectador. Eu quero reincorporar isso, que é uma coisa do rádio, mas com a linguagem da internet, de botar as pessoas para conversarem comigo, e aí, meu irmão, vai ser sensacional, porque vai entrar gente brilhante, vai entrar gente completamente imbecil, vai entrar hater, brilhante, né? Para não ter que xingar. Vai entrar de tudo, e eu quero isso, eu quero essa mistura, porque a minha coisa é dar voz às pessoas comuns. Então, o The Paulo Figueiredo Show começa na segunda semana de março, no meu formato, do meu jeito, com a participação das pessoas que estão assistindo, e até a pauta vai ser construída pelos meus apoiadores premium do Locals, que vou criar, acho que, um grupo de WhatsApp de pautas com os meus principais apoiadores, que vão começar a enviar as pautas que querem que eu comente. Então, sem essa coisa de a pauta é dada por no Pingo nos Is a gente tinha o Cleiton Ubinha, que era fantástico, com muita contribuição nossa, mas queria eu ter um Cleiton Ubinha na minha vida. Mas sem essa coisa, no 3 em 1, por exemplo, eu tinha um cara que tinha sido deixado lá pela Vera Magalhães, o cara dava umas pautas todas esquerdosas, assim. Então, no Paulo Figueiredo Show, eu quero incorporar as pautas dadas pelas pessoas que me acompanham. Então, esse que vai ser o formato daqui para frente. E vou continuar nessa cruzada, né? De sempre seguir falando para o mundo o que está acontecendo no Brasil, Daniel. O novo regime, né? Não é novo governo, regime. né? Novo regime. Não, novo regime. Explicando ao mundo o novo regime. Então, essas são as coisas que vêm por aí. O cenário ainda... Espero que as pessoas tenham gostado dessa cara nova. Essa cara cinemática vai ser a nova cara, mas tem algumas mudanças. Tem aqui, ó. Deixa eu... Aqui
pro cenário novo que vem por aí. Tá, né? Bonito. Vou ter que espelhar um pouco o cenário, porque para as pessoas verem, mas... Você falou em espelhar? Não, ele apareceu certinho aqui para mim. Não, eu vou... É espelhado, já é espelhado. Tá. Então... Tá, olha, sua agenda tá lotada. A minha não tá tão lotada assim. São só 2 coisas que eu vou passar, Paulo. A minha é a seguinte. Por favor. Amanhã, 8 da noite, eu vou fazer uma live com o nosso amigo Alan dos Santos. Que legal. Vou divulgar nas minhas redes sociais aí, principalmente o Instagram, que é o @Bertorelli, com LLI no final. Então vou divulgar essa live. O Alan, que é a figura mais perseguida do Brasil, não sei como é que ele vai divulgar isso aí, mas enfim, esse é a minha @ Bertorelli, lá aí no na Instagram. Tela. Isso. É o mesmo Instagram e o canal do YouTube, você acha os dois com @Bertorelli. Isso. E o meu curso, que a primeira aula dele vai ser lá no danielbertorelli.com.br, você faz lá a pré-inscrição e vai ser só para quem fizer essa pré-inscrição. A primeira aula é grátis e vocês que fizerem essa pré-inscrição vão ter uma condição especial na hora de comprar o curso, comprar o resto do curso, e vocês vão fazer essa viagem aí pelo mundo. Tenta voltar aqui, Daniel, quando você abrir o carrinho para as pessoas poderem comprar, e aí tenta dar uma condição especial para as pessoas que me acompanham no meu canal. Não tenho dúvida, eu não tinha pensado nisso. Porque eu peço, porque tá uma moral para os meus... Sem dúvida. Para as pessoas que me acompanham, cara, porque o pessoal merece. A galera aqui é engraçado, né? Porque, pô, com toda a censura do Alexandre de Moraes, etc., babá, o pessoal não parou de acompanhar aqui, não parou de prestigiar e etc. Então, pô, Então eu volto aqui com uma condição especial para os alunos do Paulo, para os viewers aí, os espectadores do Paulo. Não sou Arnold Schwarzenegger, but I'll be back. Então, be back. E eu vou fazer o seguinte... Deixa eu contar um último caso engraçado. Você sabe que uma vez eu estava no set de filmagem e eu brinquei com o Schwarzenegger. Eu estava saindo, a gente estava conversando, e eu estava saindo e eu falei assim, I'll be back, rindo, né? A publicist dele, que se tornou minha amiga, ela falou assim, Daniel, você não pode usar essa frase é do Arnold. Aí eu falei, tá bom. É mesmo? Mas ela falou sério? Ela falou brincando, mas ela falou sério, entendeu? Sabe aquela brincadeira com tom de verdade? Não, mas aí já começa a ser babaquice, pô. Não, mas ela falou, tipo assim, como ele não pode ser o vilão da história, de falar isso aí, para de usar a minha frase. Ela tá ali pra defendê-lo, entendeu? Ela fala, Daniel, você não pode usar essa frase é do Arnold. Aí eu falei, sim, senhora. E ela é brava, viu? A mulher é brava. Caramba, cara, que coisa. É a marca registrada dele, pô. Eu vou fazer um negócio que é o seguinte, eu tô falando pra você dar uma condição especial, então eu vou fazer o seguinte, já que esse mês eu vou fazer muita coisa, muita coisa de conteúdo, e uma parte, cobertura do CPEC, live com Constantino, etc. O conteúdo vai ser fechado. Eu vou dar para as pessoas aqui agora, tá na tela agora, 1 mês de graça como meu apoiador do Locals.com. Você vai lá, entra no endereço que tá aí abaixo, você tem 1 mês de graça, tá com cupom de desconto, 1 mês grátis, e aí você pode entrar lá e vai acompanhar minha live com o Constantino completa, vai acompanhar minha cobertura do CPEC, vai ver a live que eu fiz na semana passada com o Alan dos Santos, completa no Locals. Então, para você testar de graça, etc., você vai ter que botar seus dados lá, mas você vai ter 1 mês grátis. No final do mês, vai abrir a opção de você renovar, e você, se não quiser renovar, se achar que não vale a pena, cancela. Se achar que vale a pena, vai pagar $7 por mês para apoiar o meu trabalho, para você apoiar isso aqui que você está vendo. Então, tem que renovar, pô, tem que renovar. Não, eu não sei, porque eu sempre falo o seguinte, cara, cada um sabe a prioridade dos seus gastos, né? Dinheiro de cada um, dinheiro de cada um. Mas eu digo que se as pessoas quiserem, eu estou botando aqui no chat do Rumble também. Não, Paulo, mas $7, cara, faz dieta, economiza uma pizza e vacina o Locals aí para ficar informado. Esse lance da subversão é exatamente isso, que eles vêm com tudo agora, Paulo. Então, se não ficar ligado em você, no Constantino, no Alan, se não ficar ligado em quem está fazendo essa filtragem do mundo real e passando a notícia de verdade, vai se ferrar. Vai se ferrar, porque eles vão atacar de todos os ângulos, entendeu? Então, pô... Né? Não, mas eu também acho que vale a pena. A pessoa financia o meu trabalho hoje diretamente, graças a Deus os apoiadores estão indo lá, eu tenho visto que eu posso contar com as pessoas.
Mas às vezes o cara tem que escolher entre fazer o curso do Bertorelli e apoiar o Paulo. Eu falo, faz o curso do Bertorelli, também vale a Obrigado, hein? pena. Isso aqui é Então, jabá. Olha, gente, para as outras coisas existe o Mastercard, porque isso que o Paulo fez aí não tem preço. não, mas é verdade, é verdade. Agora, tem conteúdo muito bom, tem muita coisa boa que eu produzo. Alguns posts são exclusivos só para os meus apoiadores, até porque a gente tem que falar com as pessoas que a gente sabe que estão com a gente. Teve um cara aqui que perguntou, Paulo, cadê o vídeo dos generais? Eu falo, tá desatualizado. Se seguisse o meu louco, eu sabe que eu já falei tudo sobre todos os generais que eu tinha que falar. Só que eu falei para os meus apoiadores. E assim tem que ser. Quem apoia também tem que merece uma reverência ainda maior, uma reverência especial, e certos conteúdos são sensíveis demais. O bom também do Locals é que eu não tenho censura nenhuma. Então acabou aquele negócio de isso tem que tomar cuidado, senão vou ser banido, etc, etc. No Locals e aqui no Rumble também, eu tenho liberdade absoluta para eu falar o que eu quiser. Eu me sinto de fato na América, entendeu? Porque as Big Techs fizeram a gente não se sentir mais na América com a liberdade de expressão da primeira emenda. E com o Locals e o Rumble eu me sinto de volta na primeira. Então, quem quiser, tá aqui. O link. 1 mês de graça para pagar nada. Fica 1 mês inteiro. Vai ver CPAC de graça, vai ver live com o Constantino de graça, vai ver live com o Alan da semana passada de graça, vai ver todos os meus posts sobre generais passados, futuros, vai ver tudo que... Hoje mesmo eu fiz um post sobre a Jovem Pan, sobre a situação dentro da Jovem Pan, também fechado para os meus apoiadores. Então, o que eu publicava, digamos assim, no Twitter, tá aberto lá no Lucas. E o que eu... coisas mais rebuscadas, análise, às vezes uma análise um pouquinho mais elaborada, etc. Isso fica só no meu... só para apoiadores. Então, isso é legal. Daniel, obrigado pela tua vinda aqui, tá? E pô, tenta voltar aqui, tenta voltar para dar uma moral pros meus espectadores, cara. Não, vamos voltar, só combinar. Quero ter o maior cupom aqui para eles, dar uma moral pros caras. Vamos sim. Vou conversar com a equipe lá e a gente volta aqui, fala mais um pouquinho e dá porque, pô, tem filme aí pra gente falar, pô. Vai ter filme, vai ter coisa nova pra gente falar, então... A vantagem desse assunto, Paulo, é que é um saco sem fundo, né? Sempre vai ter um filme saindo pra gente falar e sempre vai ter um filme muito bom em qualquer sentido, bom no sentido de é uma tranqueira que tá enganando vocês, ou bom no sentido de é bom mesmo, das antigas pra gente comentar aqui. Mas, ó, mais uma vez, obrigado a todo mundo aí que tá assistindo, o pessoal aí que é seguidor do Paulo, e sigam lá o perfil, @Bertorelli, entrem lá, danielbertorelli.com.br e vamos que vamos. Paulo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, obrigado aí pela atenção de todo mundo. Eu que agradeço a você, Daniel. Obrigado, boa noite. Boa noite, valeu.